Glória a Deus, Deus é bom. O tempo todo Ele é bom. Glória a Deus. E nessa manhã, no dia de hoje, na verdade, manhã, tarde e noite, nós estaremos tratando sobre algo que o Senhor tem trazido ao meu coração muito forte. E esse tema seria um coração disposto a servir, ou um coração de servo. E algumas coisas têm vindo muito forte sobre isso para mim. Eu venho meditando, venho estudando, venho orando sobre isso já há algum tempo, mas nesse momento o Senhor me trouxe a sinalização de que é momento de trazer um ensino sobre isso. E eu te convido a abrir tua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. Essa passagem é muito conhecida de toda a igreja, mas nós vamos tirar algumas lições e vamos passear bastante pelas Escrituras hoje. Então, todo o texto que você ler, que você ouvir, que você acompanhar, ouça como se fosse a primeira vez, como se você nunca tivesse ouvido sobre esse texto, que você vai entender coisas que você nunca entendeu também, vai perceber coisas que você nunca percebeu. Gênesis 1, 26 vai dizer assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio, diga domínio, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. A gente vai parar por aqui rapidamente, daqui a pouco a gente vai continuar. A gente vê aqui na criação que Deus ele criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e a primeira coisa que ele dá como ordem para nós é: tenha domínio. Ou seja, exerça autoridade sobre. Esse domínio que a Bíblia fala não é um domínio desligado de Deus, mas é um domínio de acordo com uma autoridade que Deus nos deu. O conceito de autoridade é poder delegado. É um assunto que eu gosto muito de pregar sobre autoridade, de falar sobre autoridade. Inclusive, em breve, traremos também uma série de lições sobre a autoridade do crente, sobre a autoridade que ele nos deu. Mas não é o caso dessa manhã, mas essa manhã eu vou trazer uma breve introdução sobre isso, um breve conceito sobre isso. A autoridade é poder delegado. Aí vamos lá, o que é poder e o que é delegado. Poder é a capacidade de se fazer obedecer através da força. Então, alguém que tem poder é alguém que faz com que você obedeça a ele, porque ele tem uma força. A polícia, por exemplo, a polícia ela carrega símbolos de autoridade e símbolos de poder. Por exemplo, no braço do policial, na sua farda, tem a bandeira do estado que ele representa. Se for um policial federal, vai ter a bandeira do Brasil, porque ele representa a nação brasileira. Alguém do exército brasileiro, por exemplo, se ele estiver fardado, ele não pode falar inglês, por exemplo, publicamente. Ele não pode falar outro idioma, porque ele representa a nação dele, ele tem que falar no idioma da nação dele. Interessante isso. E nós vemos que o policial, ele carrega, além dos símbolos que indicam que ele carrega uma autoridade, ele carrega uma arma. Por quê? Porque se alguém não quiser obedecer à autoridade dele, ele tem força ou poder para se fazer obedecer. Então a autoridade que Deus nos deu é uma força, um poder delegado. Quem delegou esse poder ao policial? O Estado. Então o Estado, ele levanta alguém, treina alguém, prepara, coloca como policial, que é como uma força do Estado para se fazer obedecer. Então o Estado, ele redige suas leis. E as leis, elas precisam ser cumpridas. Queira você, queira eu ou não, a lei ela precisa ser cumprida. Quando alguém não cumpre a lei, alguém pode chamar a polícia, ou o próprio Estado pode acionar a polícia, ou algum cidadão aciona o Estado que vai enviar a polícia para ir lá e fazer a lei ser cumprida. Está comigo até aqui? Está entendido? Está nada muito profundo, muito
técnico, está bem entendível. Aqui a gente vê que Deus nos deu autoridade, Ele nos deu domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre tudo que está na terra. Deus nos deu domínio através do poder dEle. Não é um domínio pelo meu poder, é um domínio que, quando eu estou ligado a Ele, eu posso exercer esse domínio. E esse domínio, Ele vai trazer para mim uma posição de autoridade. E através dessa posição de autoridade, eu vou fazer com que os recursos que existem no mundo, eles possam servir ao propósito de Deus na minha vida. Nós temos propósito, nós não fomos criados sem propósito. Mas para cumprir o propósito, Deus nos deu condições para isso. E uma dessas condições, um desses meios para cumprirmos o propósito é a autoridade. Então eu vou usar os meios que existem no mundo para cumprir, fazer acontecer o propósito de Deus sobre a terra, o propósito de Deus sobre a minha vida. Está comigo até aqui? A gente teve uma palavra para esse aniversário da igreja, que aconteceu em novembro, até novembro desse ano, de que nós estamos em um ano de multiplicação. E eu gosto de assistir alguns pregadores que são referências para mim. Eu não gosto de preparar mensagem baseado na mensagem de ninguém, mas depois que a mensagem já está com o esqueleto pronto, eu gosto de assistir alguns pregadores de referência, porque eu honro a unção que está sobre a vida deles. Eu fui assistir pastor Edilson de Lira, lá de Petrolina. E eu fui ver, quando eu fui assistir, eu me deparei com uma palavra dele, de que Deus falou com ele que esse era o ano de multiplicação. E nós estamos no ano de multiplicação também, a partir do aniversário da igreja. Quando nós lançamos um tema aqui de aniversário, nós não lançamos com algo que a gente quer. A gente dedica tempo de oração. Às vezes a gente fazia reunião de diretoria. E aí, qual o tema? Eu disse, ainda não está no meu coração, eu preciso orar mais. E eu ia orando, e aí, qual o tema? E aí, pastor, já tem o tema? Não tenho ainda. Mas o Senhor vai sinalizar. E no tempo que Ele sinalizou, disse, olha, o tema é esse, a camisa vai ser assim, e o Senhor já me deu mais ou menos o desenho de como seria a camisa, coloquei na inteligência artificial, ela preparou para mim, mais ou menos dentro do que eu queria, passei para Gustavo aperfeiçoou, melhorou, porque ela não faz exatamente do jeito, mas aquilo que estava no nosso coração, que foi plantado por Deus, nós passamos para vocês como igreja. E esse é um tempo de multiplicar. Esse é um tempo de vivermos uma aceleração da parte de Deus, um aumento de resultados. Existe a adição, existe a soma, onde eu vou colocar a algo que eu já tenho, eu vou colocar uma quantidade, vai aumentando. Mas quando multiplica, você sabe que no mínimo vai dobrar. Porque não tem como multiplicar sem dobrar. A não ser que eu faça uma multiplicação quebrada, 1 vezes 1 ponto alguma coisa. Não é assim que Deus trabalha, não é com pouco. Deus trabalha com multiplicação abundante. Mas para vivermos a multiplicação, precisamos entender a nossa identidade. Para vivermos a nossa autoridade, precisamos viver a nossa identidade. Então, para entender a minha identidade, eu preciso voltar à origem. Quem me criou? De onde eu vim? Como eu fui criado? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O nosso Deus nos criou parecidos com Ele, iguais a Ele, em essência, no Espírito. Não somos fisicamente iguais a Deus, mas em essência, no nosso Espírito, fomos criados à imagem e à semelhança dEle. Então nós temos um DNA divino dentro de nós. E a Bíblia diz também que Deus é amor. Então se Deus é amor, Ele não tem amor, Ele é amor, Ele é a própria manifestação do amor, Ele é o próprio amor. E eu fui criado à imagem e à semelhança dEle, eu devo ser amor também. Eu não devo apenas andar em amor, eu devo ser amor. E se eu sou amor, eu vou andar em amor. Se eu sou amor, eu vou viver em amor. Eu vou manifestar esse amor diante dos outros. Mas o amor, a gente vai ver em 1 Coríntios 13, que o amor ele não é um sentimento. O amor ele é um conjunto de atitudes. Abre 1 Coríntios 13, a partir do versículo 4. Por favor, projeta aí para mim. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Segura um pouquinho aí, mantém aí. Anterior. O amor é paciente. Então Deus é amor, então eu posso entender que Deus é paciente. Deus é amor, então Deus é benigno.
O amor não arde em ciúmes, então Deus não arde em ciúmes. Mas se eu entendo que eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu posso dizer que eu também sou paciente. Eu posso dizer que eu também sou benigno. Eu posso dizer que eu também não ardo em ciúmes. Eu posso dizer que eu também não me ufano, não me ensoberbeço. Ou seja, você não anda, nem eu, em soberba. Soberba, eu achar que eu sou mais do que eu sou. Eu achar que eu sou mais do que os outros. Eu colocar a minha posição, pode manter o versículo, por favor, e pode passar para o próximo. Eu achar que o outro é inferior a mim. Então eu estou me ensoberbecendo. Eu não me conduzo inconvenientemente. Eu não procuro os meus próprios interesses. Se o amor não procura os próprios interesses, Deus não procura os próprios interesses. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu não procuro os meus próprios interesses. Eu não me exaspero, eu não perco o controle, eu não fico irritado, arrogante, brabo. Você está se identificando com todas essas características aí, amém? Eu não me ressinto do mal. Diga comigo, eu não me ressinto do mal. Então você não fica ressentido quando alguém faz um mal contra você. Porque você é a imagem e semelhança de Deus, e Deus é amor. Vamos continuar, está tão gostoso aqui, você está pulando tanto. Pode passar o próximo versículo. Eu não me alegro com a injustiça, mas eu me regozijo com a verdade. Diga, eu não me alegro com a injustiça, mas eu me alegro com a verdade. Pode passar. Eu tudo sofro. Pode falar. Você está com medo de falar? Eu tudo sofro. Tudo creio. Tudo espero. Tudo suporto. Essas são características. Pode tirar o versículo, por favor? Essas são características do amor. E nós, como imagem e semelhança do amor, nós precisamos manifestar essas coisas como atitudes. Você percebe que em nenhum momento disse aí, o amor sente tal coisa. A única coisa sobre sentir é não se ressente do mal. Mas o resto não é sentimento, é atitude. Não busca os próprios interesses, isso é sentimento ou é atitude? É atitude. Não me exaspero, não perco o controle. Atitude, atitude, atitude. Então o amor não, eu amo. Não, eu quero ver o teu amor nas tuas atitudes. Eu sou crente. Eu quero ver a tua crença nas tuas atitudes. O mundo quer ver Jesus nas nossas atitudes, não nas nossas palavras. Não é naquilo que eu vou falar. O que eu vou falar só vai expressar aquilo que eu tenho por dentro, aquilo que eu sou por dentro. Mas eu não posso dizer algo descolado da realidade que eu vivo em relação a quem eu sou. Eu posso dizer como confissões de fé, aquilo que eu estou crendo, aquilo que eu estou querendo que se manifeste na minha vida, tudo bem. Mas a minha atitude, ela tem que ser condizente com a minha identidade. E qual a nossa identidade? Filhos de Deus, imagem e semelhança de Deus. Alguém certa vez disse, o que você diz, o que você faz, fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Já viu aquelas pessoas que fazem algo, mas elas dizem algo, mas fazem algo completamente diferente do que aquilo que elas dizem? O mentiroso. Você sabe que ele mente bastante. Aí ele diz, ei rapaz, não pode mentir não. Aí tu olha assim e diz, oxê. Esse cabo aqui está dizendo para eu não mentir. Mas ele é conhecido como mentiroso. Tem uma igreja que eu fiz parte. E tinha um irmão lá que era conhecido como fulano mentirinha. Toda a história dele, ele era o melhor. Toda a história que ele contava, ele era o herói da história. Ele nunca era alguém que levava uma desvantagem. Outro dia no trabalho, a gente estava conversando, um pequeno grupo lá, um irmão chegou. Acho que ele é até irmão mesmo. Aí disse, não, porque eu estava jogando bola. Eu não jogo bola, eu dou aula.
Eu digo isso, né? Mas eu digo isso brincando. Ele não, eu percebi que ele estava falando sério. Não, eu vou lá. Os meninos, eu tenho 50 anos. Os meninos de 20 anos, não chega perto não, porque não consegue não. Eu vou lá, eu dou aula, eu faço gol, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Aí daqui a pouco ele foi contar uma história de um lugar que ele trabalhou, que ele fez isso, ele fez aquilo. Aí daqui a pouco outra coisa, eu disse, rapaz, eu estou com um super-homem aqui. Se eu arrumar uma criptonita aqui, ele vai perder todos os poderes dele. É uma pessoa que sempre se coloca superior aos demais. É uma pessoa que sempre quer estar por cima. Ele sempre quer ser o primeiro. Tem um amigo que ele gosta de contar vantagem. Eu digo a ele, rapaz, contigo eu não vou nem empatar nunca. Contigo ninguém nem empata. Porque tu ganha em tudo. Eu tenho intimidade com ele para dizer isso. Rapaz, você ganha em tudo. Meu irmão, eu tenho que considerar o outro superior a mim. A gente está construindo algo aqui para o lugar que a gente vai chegar, amém? Vai acompanhando a estrutura comigo. A gente vai ver, lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, eu te convido a abrir tua Bíblia lá também. Vai anotando as referências, vai acompanhando, vai grifando na tua Bíblia, abre a tua Bíblia mesmo. Essa série de mensagens, inclusive, eu vou passar no grupo de obreiros. Quem serve aqui na igreja, que não está aqui presente, vai assistir essa série de mensagens de hoje, porque eu não costumo fazer isso, mas é importante para aquilo que Deus tem para fazer nesse lugar. Se você quer viver multiplicação da parte de Deus, você e eu precisamos alinhar nosso coração para aquilo que Deus tem para nós. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, a gente vai ver o apóstolo Paulo dando uma instrução muito importante. Vai dizer assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Aí vamos analisar um pouco esse texto. Deus é amor, Deus é o Criador de tudo, Deus é a fonte de toda a existência. Lá em João, no capítulo 1, João falando para os gregos, falando para todos os pensadores gregos, para toda a população grega que ouvia muito os pensadores, os filósofos falando, e os filósofos diziam que existia uma fonte de todas as coisas, uma fonte de sustentação do universo, que eles chamavam de Logos, que era um poder que sustentava todas as coisas. Eles não sabiam dizer o que era o Logos, mas eles sabiam, existe um poder que sustenta as coisas. Existe um poder que mantém as coisas. E aí João, inspirado pelo Espírito de Deus, ele vai dizer, no início era o Logos, que para nós está traduzido como verbo. No início era o verbo, e o verbo estava com Deus. Ele diz, olha, isso aí é verdade, existia uma força, e existe até hoje uma força que sustenta todas as coisas. Mas essa força, ela estava com Deus. E aí ele vai continuar, e essa força, ela era o próprio Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. João disse, olha, Ele é a fonte da existência, Ele é a fonte da vida, Ele é a sustentação das coisas. Lá em Hebreus, no capítulo 1, vai dizer também que Cristo criou todas as coisas pela palavra do seu poder. E Ele sustenta todas as coisas até hoje pela palavra do seu poder. Então nós entendemos que Deus, Ele não precisa de nada. Deus, Ele é pleno. Se Deus quisesse criar outro mundo do nada, um mundo novo, com uma população nova, com um Adão novo, com uma Eva nova, sem pecado, Ele poderia criar e simplesmente fazer sumir a gente. Ele não precisa, mas Ele nos amou de tal maneira que Ele nos criou sabendo que a gente ia pecar, sabendo que a gente ia o desagradar, sabendo que a gente ia se afastar dEle. E mesmo assim Ele nos criou. E desde antes da criação do mundo, Ele já havia providenciado Jesus para morrer no nosso lugar e nos resgatar. Porque Ele não tem comunhão com o pecado faz separação.
Então ele sabia, ele vai se separar. E eu vou precisar enviar meu filho para morrer no lugar dele, para reconectar eles comigo. Veja o tamanho do amor. Aí o apóstolo Paulo diz aqui: tenham em vocês, diga aleluia. É só para você acordar um pouquinho mais. Tenham em vocês, eu sei, hoje a gente não vai pular muito não, a gente não vai correr muito não, mas coisas vão ser construídas dentro de nós. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo. O sentimento aqui no grego é a palavra phroneu, que quer dizer atitude mental. Não é um sentimento de algo que eu sinto, mas é uma atitude mental. Phroneu, tenha a mesma atitude, tenha a mesma forma de pensar, tenha o mesmo padrão de pensamento que Cristo teve, que sendo Deus, nenhum de nós está nessa posição, que sendo Deus, não julgou importante o ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou. Ele tirou os seus títulos, ele tirou a sua glória, ele tirou a sua, e entenda, para ninguém se escandalizar, ele tirou a sua roupa de Deus, e veio como homem, ser humilhado, ser cuspido, ser esbofeteado, ser chicoteado no meu e no teu lugar, para nos resgatar. Ele veio servir, sendo Deus, Deus que é Senhor, que pode ter toda a humanidade como seus servos, pode ter todos os anjos como seus servos. Ah, mas teve alguns anjos que pecaram e caíram, foram lançados. Ei, aí 1/3 dos anjos saiu, se tornaram demônios. Mas você sabe que Deus poderia, com um estalar de dedos, ou com um pensamento, eliminar todos esses. Aí diz, não, para cada um demônio tem 2 anjos. Não sei. Por que não sabe? Porque Deus é a fonte da criação. Então Deus ele pode ter criado mais anjos. Então, no mínimo, tem 2 anjos para cada demônio que tem. Deus ele é a fonte da criação. Mesmo assim, ele quis abrir mão da sua glória e vir morrer no meu e no teu lugar. Vir ser humilhado no meu e no teu lugar, como um serviço sagrado, que nós chamamos de sacrifício. Sacrifício na cruz. O que é sacrifício? Sacro, ofício. Sacrifício é a junção de 2 palavras, sacro e ofício. Sacro é sagrado, ofício é trabalho. Jesus fez um trabalho sagrado, um serviço sagrado por mim e por você para nos resgatar. E se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu ando em amor como Ele, eu sou amor como Ele, então eu também sou servo, como Ele se fez servo. Então eu também tenho um coração para servir, assim como Ele tem um coração para servir. Ele nos mostrou o que é serviço. Ele nos mostrou o que é ter poder. E não é ter poder, é ter todo o poder, ter toda a majestade, ter toda a glória, mas não julgar isso como importante. Julgar como mais importante o meu bem-estar e o teu bem-estar. Julgar como mais importante a comunhão dele com a gente do que com a posição dele. Aí eu quero, junto com você, pensar nessa manhã. Como está a nossa atitude para servirmos ao Senhor? Como está o nosso coração de servos diante dele? Porque a gente se apresenta como servo muitas vezes. Não, eu sou servo de Deus. Mas a gente costuma se apresentar como servo até ser tratado como servo. Porque quando a gente é tratado como servo, ele está pensando o quê? Que eu sou servo, é? Meu líder está pensando o quê? Para colocar tantas escalas para mim esse mês. Que eu sou servo? Puxa, mas não era. E a palavra servo na Bíblia é a palavra no grego doulos, que quer dizer escravo. Então se eu digo que eu sou servo de Deus, eu sou escravo. E o escravo, ele não tem vontade própria. Cumpre a ele agradar ao seu Senhor. Cumpre a ele fazer o que o seu Senhor mandou fazer. Só que o escravo, ele não tem escolha, mas ele muitas vezes não faz com amor. Mas nós somos escravos que fomos feitos filhos. Então nós somos filhos de Deus. Mas isso não anula a nossa posição também de servos. Isso não anula a nossa posição também, porque Ele escolheu fazer isso por mim e por você.
E como eu e você vamos agir em semelhança à atitude deles, que o apóstolo Paulo disse, tenham em vocês a mesma atitude que Cristo também teve. E olhe que eu não vou abrir mão da minha glória, como ele abriu. Qual é a minha glória? Uma posição no mercado de trabalho? Qual é a minha glória? Uma faculdade que eu fiz? Lá na Zona Norte, inclusive eu vou convidar ela para pregar aqui, tem uma juíza de direito. Aqui no Rema também, eu dei aula em Rio Doce, tem outra juíza, que inclusive é amiga dela também. Quando me vê, professor, aí a de Zona Norte, eu fui para uma audiência lá com ela, trabalhando, e eu disse a ela, encontrei na igreja, eu disse, olha, amanhã eu vou estar com a senhora lá. Ela disse, que bênção, pastor. Aí acabou que eu estava tossindo muito e eu não fui. E foi um colega no meu lugar. O colega chegou e disse, ela disse, cadê o pastor Guilherme? Aí ela disse, não, o cabo Guilherme, ele não pôde vir não e tal. Mas amanhã ele deve estar aqui. Aí o colega me disse, olha, a juíza de lá, deixa eu dizer um negócio para o senhor. A juíza de lá, ela disse, cadê o pastor Guilherme? Aí eu disse que o senhor não veio e tudo. Aí ela disse, aqui eu sou juíza. Aqui eu sou autoridade no fórum. Mas lá ele é o meu pastor. E eu nem sou pastor dela, é uma consideração que ela tem. Lá ele é o meu pastor. E lá a autoridade é dele. Ele que manda. Aí no outro dia eu cheguei lá, aí ela se levantou, foi até a porta para me receber. Colocou um lugar para eu sentar. Mandou o pessoal servir água. Uma juíza de direito fazendo isso. A maior autoridade no fórum fazendo isso. Por quê? Porque ela entende, existe uma autoridade espiritual e eu honro essa autoridade. Essa juíza lá na Zona Norte trabalhando, ela disse quando começou a trabalhar, servir na diaconia. Aí o líder dizia, irmã Simone, lavar o banheiro. Aí estava a juíza de direito. Lavando o banheiro. Aí daqui a pouco ela pegava o álcool, o pano, ia para a porta. Porta de vidro. Limpando. Aí ela disse que no começo vinha um pensamento, e o diabo ele vai falar. Vinha um pensamento, se alguém do fórum chega aqui e me vê limpando porta. E ela combatia aquele pensamento e continuava. Aí depois ela disse, não importa, eu sou serva de Deus. E essa porta vai ser a porta mais limpa do Recife. E ela passou a servir com alegria. Servir com, entenda a palavra, com orgulho de estar servindo ao Senhor. Porque a maior posição que nós podemos ter no reino é a posição de servos. Não importa quem você é lá fora, importa que aqui no reino nós somos servos. E eu não estou dizendo você é servo, nós somos servos, estamos servindo ao Senhor. Nós não estamos servindo a homens, nós estamos servindo ao Senhor. Mas o Senhor levantou homens para nos liderar. E quando eu sirvo a um homem enviado por Deus, a uma mulher enviada por Deus, a um servo de Deus levantado por Ele, lembra do conceito de autoridade que nós falamos no começo? Ele concede a autoridade. A autoridade é um poder delegado. O que é delegar? É entregar para alguém. Delegou e Ele levantou pessoas. Lá em Efésios capítulo 4, ele vai dizer que Ele deu dons aos homens para o serviço na igreja, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento da verdade e à plena maturidade. Então Deus ele levanta a autoridade sobre nossas vidas para nos corrigir, para nos amadurecer. Lá em Mateus 10:40 vai dizer, quem recebe um profeta no caráter de profeta, e aqui ele se refere a autoridades eclesiásticas, não é apenas o profeta, mas alguém que é levantado como autoridade, e eu recebo, eu honro essa autoridade. Eu estou honrando ao próprio Deus, eu vou receber o galardão de profeta. Ou seja, eu vou receber o que Deus tem para a vida dele. Eu vou receber o galardão preparado para ele, porque eu honrei a ele. Ei, honrar a homens e mulheres de Deus, que Deus colocou sobre nossas vidas, é honrar o próprio Deus. Ah, pastor, está falando isso que está querendo honra. Deus sabe o meu coração. Antes de te dizer isso, eu faço isso desde sempre. Eu tenho pastores hoje ainda sobre a minha vida. Eu tenho homens que me dão, que têm voz de comando sobre a minha vida. E quando, por exemplo, o pastor Humberto me disse, ei, 1 mês de férias para vocês. Não, pastor, 1 mês de férias.
Eu não quero que você vá para a igreja antes do Natal, vocês precisam descansar. E eu poderia pensar, e eu pensei, esse momento é tão importante, tem tanta coisa para fazer na igreja. E ele disse, descanse. Eu entendi e segui a voz dele. Como da mesma forma, quando nós entendemos pelo Espírito e pelos movimentos, o pastor Humberto vai enviar a gente para algum lugar, e nós estávamos no Verbo da Vida Zona Norte, em Casa Amarela, servindo lá, morando em Carpina, e a gente entendia, a gente vai ser enviado para algum lugar. Para onde a gente vai, amor? Não, eu acho que é para Caxangá. Caxangá está tendo uma transição de pastor, eu acho que vai colocar a gente para auxiliar lá. Inclusive o pastor de lá, que vai vir pregar aqui no mês que vem, ele disse também, eu achava que vocês vinham para cá, mas para liderar e a gente auxiliar. Eu disse, não, eu achava que eu vinha para cá, para vocês liderarem e a gente auxiliar. Aí, comentei, será que é Caxangá? Caxangá, inclusive, é um pouco mais perto de Carpina, porque a gente vem e tudo por ali. Ou pode ser para tal lugar, ou pode ser para tal lugar. A Adriana disse, será que é Janga? Eu disse, amor, eu não sei para onde é, mas uma coisa eu sei, Janga não é. Porque o Janga é a mais distante para a gente. O Janga, de todas as congregações, o Janga é a mais distante para a gente. É a mais contramão. O Janga está bem pastoreado, está tudo. Não precisa, não vai ser Janga. A gente vai para a reunião. Chega lá, está pastor Saulo e Mary. Aí estava também o pastor de Surubim. Eu disse, oxê, Surubim não, Surubim é mais longe ainda. Aí Surubim não entrou na reunião não, ele só estava por lá. Eu digo, glória a Deus. Aí chega na reunião, pastor Humberto, tem uma chave aí. Aí Saulo pegou a chave do carro. Aí ele disse, entrega Guilherme. Eu digo, eita, vou ganhar um carro. Entrega Guilherme. Eu peguei a chave. Aí ele disse, está pronto para girar a chave ministerial? Aí eu, estou pronto, pastor. Aí ele disse, olha, a gente quer enviar vocês para o Janga. Trazer Saulo e Mary para cá e enviar vocês para lá. Vocês orem aí, né, conversem entre si, depois vocês dão a resposta. Olhei para a Adriana olhou para mim. Aquele olhar de, tu concorda comigo, né? Aí eu vi que o olhar dela, não é medo não, sabe? É respeito. Olhei para ela assim, aí virei e disse, pastor, a gente vai orar não. Oxi, tomar decisão sem orar? Não, eu já tinha orado antes. Eu estava à disposição, para onde o pastor me enviasse eu iria. Eu disse, a gente vai, pastor, a gente já orou para estar debaixo da sua liderança. Para onde o senhor apontar, a gente vai. Não sei como vai ser, mas a gente vai. Ele disse, eu também não sei como vai ser, mas vocês vão. E ele disse, eu também não sei distância, eu não sei onde fica o Janga, não sei, ele sabe, entendeu? Ele estava fazendo uma brincadeira. Não sei onde fica Janga, não sei onde fica Carpina, eu sei que quando se quer, dá um jeito. E me colocar debaixo da liderança dele, e ouvir e atender as instruções dele, nos fizeram viver coisas extraordinárias em Deus. E estamos vivendo até agora, e vamos viver muito mais. A tua obediência às instruções de Deus, através de lideranças, vão fazer você viver coisas extraordinárias em Deus. Eu não estou te dizendo para fazer algo que eu não faço, ou que eu não tenha feito. Até hoje, nós estamos debaixo da liderança deles. Por quantas vezes eu já sabendo pregar, eu já sabendo ensinar, eu estava lá fora cuidando de carro, eu estava lá fora cuidando de portão. Por quê? Porque enquanto eu estou lá fora cuidando de carro, cuidando de portão, cuidando das pessoas, o Senhor está tratando com o meu coração, para que o púlpito não esteja no meu coração, mas o serviço ao Senhor. O que é que está no teu coração? É uma posição de visibilidade ou é o teu serviço ao Senhor? Porque se eu estou servindo ao Senhor e eu tenho um chamado nos 5 dons, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, que são os 5 dons ministeriais, tudo bem. Bênção. É bênção almejar o episcopado. Como a Bíblia diz, excelente obra almeja. Quem almeja o episcopado, a liderança, um chamado pastoral. Mas ei, é mais importante eu servir na posição atual. É eu ter o coração de Senhor, o que o Senhor precisa de mim. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça. Porque se eu tiver no coração apenas, eu vou fazer, porque em breve eu vou estar ali.
no lugar que Deus me chamou para estar. Ei, o lugar que Deus me chamou para estar é um lugar de serviço. Mais tarde nós vamos falar sobre as recompensas eternas que existem no serviço. Um dia nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Depois do arrebatamento a gente vai se encontrar com Ele no tribunal. E esse tribunal não é para saber se nós somos salvos ou não, porque não vai ser arrebatado quem não é salvo. Nós vamos ser arrebatados e nesse tribunal nós vamos receber a recompensa pelo nosso trabalho, a recompensa pelo nosso serviço. Ei, a tua salvação não vem pelo teu serviço, mas os teus galardões eternos vêm pelo teu serviço. E nós precisamos estar com o coração muito alinhado, meu irmão, no serviço. Eu estou falando agora sobre amor ao Senhor e o serviço como uma manifestação desse amor. Mais tarde eu vou falar sobre as recompensas. Mas por que não falar primeiro sobre as recompensas? Porque primeiro eu tenho que ter um coração de amor no serviço. Eu não vou começar com a recompensa, eu começo com o amor. E eu entendo, existe uma recompensa. E no momento, no dia ruim, no dia difícil, eu penso, existe uma recompensa, eu vou continuar. Mas eu começo e eu me mantenho pelo amor. O amor é um conjunto de atitudes que se espera de todo crente. Então eu não consigo entender alguém que nasceu de novo e não quer servir. Não, eu venho para a igreja, mas eu não quero não. Não. Ó, a gente está precisando de alguém no departamento aqui. Não quero. Ficou quieto aqui. Deixa eu vir para cá, porque se jogarem alguma coisa eu... Não quero. Não, meu irmão, vamos aqui. Não. Ah, então eu quero só receber, né? Eu venho para aqui, eu recebo uma boa palavra. Uma boa palavra, tem uns pregadores bons aqui. Recebo uma boa palavra, um bom ambiente, um bom louvor, uma boa música. E isso aqui não é um teatro que a gente vem para uma apresentação, não. Isso aqui é uma igreja onde a gente vem prestar cultos a Ele. Prestar culto ao Senhor. Meu irmão, servir faz parte do nosso DNA. Porque o DNA de Deus está em nós. Jesus disse, eu trabalho. Quando certa vez o indagaram porque ele curou um paralítico no sábado, ele disse, mas Jesus lhe respondeu, meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho. Alguém que não precisa trabalhar, trabalha até hoje. E eu? E você? A gente tem que trabalhar a ponto da nossa liderança dizer, ei, tá bom, vai para casa. Quantas vezes seminário de verão na Zona Norte, ou evento, aniversário, isso, aquilo. Eu era o líder da segurança lá, eu estava em tudo, eu era o primeiro a chegar e o último a sair, literalmente. Eu brincava dizendo que eu não era o último a sair, eu saía depois do último. Depois que o último saía, eu saía. Vai lá, Guilherme, pode ir, cara. Não vou não, pastor, eu vou ficar. Escola de ministro, era terça e quarta. Um dia ficava eu para fechar a igreja, no outro dia o meu pai ficava. E a gente era aluno da escola de ministro. Às vezes o pregador que vinha de fora, cada semana era um pastor, era um professor. Às vezes ele ficava até 1h da manhã lá, jantando, conversando com os pais. Trabalhar no outro dia. Que privilégio servir ao Senhor. Que privilégio adorar ao Senhor. A gente não adora aqui na música? Adoramos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Ei, eu adoro ao Senhor quando eu estou lá fora, sem arrepio nenhum. Cuidando de carro, cuidando da entrada, cuidando dos melequentos. Não, rapaz, coisa linda de Jesus. Mas às vezes está... Tia! Não tem nenhum arrepio nesse momento. Mas nesse momento eu estou servindo ao Senhor. Não tem nenhum arrepio cuidando dos bebês no berçário. Tem nenhum arrepio no departamento infantil. Mas tem unção naquele lugar. Tem coisas sendo construídas nas crianças e nas tias e tios, enquanto estão servindo ao Senhor lá. Não despreze o teu serviço ao Senhor. Não despreze as portas que o Senhor abre para você servi-lo.
Há uma recompensa. Kent Copeland, ele disse: o amor é o combustível do serviço cristão. Sem amor, o serviço vira esforço humano. Com amor, ele se torna poder de Deus em ação. Vai ser cansativo? Vai. Mas se tiver amor, o amor vai ser o combustível. O amor é o combustível. Ah, mas eu não fui reconhecido. Ei, tu está querendo ser reconhecido ou tu está querendo servir ao Senhor? Rapaz, o pastor agradeceu os departamentos na virada do ano e não falou das tias. Eu sirvo o ano todinho. Ei, o Senhor lembra das tias. O Senhor lembra do grupo de música que vem nos ensaios no sábado. Ah, porque eu ia ter que viajar, e veio aqui. Ei, o Senhor lembra. O Senhor lembra o irmão que estava de aniversário de casamento e ia sair e não saiu. Não é? Para ensaiar para o aniversário da igreja. Ei, o Senhor lembra. Ei, vai ter um dia que a gente vai estar na frente dele. Ele vai dizer: lembra aquele dia? Os pastor, sem pastor. O Senhor, lembro não. Mas eu lembro. Está aqui a tua recompensa por aquele dia. Está aqui a tua recompensa por aquele outro dia. Está aqui a tua recompensa por aquilo ali. Ei, a nossa recompensa vem dele. E é essa recompensa que importa. Não importa se ninguém me reconhecer. Não importa se os outros me acusarem ainda disserem que eu faço mal feito o que eu faço. Se eu sei que eu estou fazendo bem feito, que eu estou fazendo para o Senhor, isso é suficiente. Essa recompensa dele é suficiente. Lá em 1 João 4,17, vai dizer: nisto é aperfeiçoado o amor em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois assim como ele é, nós somos nesse mundo. Ei, assim como ele é, nós somos nesse mundo. Assim como ele é, nós somos em santidade, em amor, em autoridade. Lembra tudo isso que a gente prega? A tua posição espiritual, porque não tem condenação. Mas assim como ele é, servo também, nós somos nesse mundo. 19. Versículo 19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ei, não é porque você fez, é ele que amou primeiro. Tem nem mérito na gente nisso. Versículo 20, se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. O amor, um conjunto de atitudes, dentro disso está o serviço. Se eu não sirvo a meu irmão a quem eu vejo, e eu digo que eu sirvo a Deus a quem não vejo, eu sou mentiroso. Aleluia! Mostra o teu amor no teu serviço, meu irmão. Mostra o teu amor. Sabe quando tem, escala extra? Vai ter. Deixa eu ver se alguém pega. Se ninguém pegar, eu pego. Ainda está bom quem diz assim, se ninguém pegar, eu pego. Ainda está melhor, né? Mas ei, escala extra, eu estou dentro. Estou precisando disso. Ei, eu estou aqui. Tem uma arte para fazer para um culto. Tem alguém aí no grupo que faz. Tem alguém para fazer essa arte aqui? Tem alguém aí? Olá. Abre um eco, porque parece estar vazio. Irmão, tem uma arte para fazer, eu faço. Tem isso aqui para eu vou. Tem um vídeo para editar, eu edito. Meu irmão, tinha que ter uma briga por fazer. Uma briga santa por fazer. Eu faço. Não, eu falei primeiro, eu vou fazer. Não, eu faço. Sabe, meu irmão? Quando eu estou rejeitando as coisas para fazer, eu não estou rejeitando o que o meu líder está pedindo. Eu estou rejeitando o que Jesus está pedindo. Quando eu desonro ao meu líder, eu não estou desonrando ao meu líder, eu estou desonrando a Jesus. Quando eu fujo do que meu líder está pedindo, eu não estou fugindo do que meu líder está pedindo, eu estou fugindo do que Jesus está pedindo. E será que ele tem moral para me pedir alguma coisa? E será que ele merece
que eu me dedique a Ele ao máximo que eu puder. Sabe, eu entendo um momento de descanso, eu entendo uma viagem com a família, eu entendo tudo isso, é lícito e é importante, importantíssimo. Cada coisa tem o seu momento. Mas ei, eu falto mais escala, falto mais culto do que estou aqui por causa disso, por causa daquilo. Aí eu tirei férias como pastor. Você não sabe a responsabilidade que um pastor tem, não. Pregar, não, porque prega 2 vezes na semana, tem que tirar férias. Rapaz, a pregação é a parte mais divertida do pastoreio. Mas no dia a dia tem tanta coisa para resolver que tu nem sabe. Tem tanto aconselhamento para fazer. Tem tanta oração para fazer, para ouvir a voz de Deus. Ou tu pensa que isso aqui, essa pregação aqui, quantas horas eu levei para estudar isso aqui? Oxe, mas não tem nada demais. Mas não é o que tem demais. É o estudar e perceber a voz de Deus. Olha isso aqui. Pega isso aqui. Pega esse versículo aqui. Pega isso aqui. E está montando, está entendendo o que Deus quer trabalhar nos nossos corações nesse tempo. Está orando, está estudando, está lendo o livro, está estudando a palavra. Tem o peso de todas as decisões da igreja, são do pastor. A gente vai ter as quintas rema. A partir do mês que vem, nos domingos de tarde, a gente vai ter as tardes do Espírito Santo aqui. Vai ser focado em manifestações do Espírito, dons, poder. Tanta coisa que eu tenho buscado em Deus, Ele tem trazido para mim. Tu acha que é só... Senhor, é o quê? É isso aqui. Não, é tempo, dedicado. Eu, como obreiro, eu nunca tirei férias. Não estou condenando ninguém que tirou férias. Preste atenção. Eu nunca tirei férias. Mas tudo bem. Mas começa onde? Não, 2 meses fora. Não, 3 meses. Não, 4 meses. Me escala não, 4 meses. Meu irmão, eu sei que se eu saio da escala, fica mais pesado para quem está. Qual a minha motivação em sair? Eu amo você. Não, o pastor fez algo que eu não gostei não. Então eu também vou sair da escala. 1 mês. Oxê, tu está servindo ao pastor? Foi o pastor que morreu por tu não. Eu acho que foi Jesus, não foi não? Não, mas o pastor vai sentir. Vai. Mas Jesus vai sentir mais. Quem te abençoa não é o pastor. Quem morreu por... Eita, tá demais hoje, não tá não? Grupo de música, vem cá, me ajuda aí. Porque aí começa a tocar um tlandandlã, o povo vai ficando mais... Pode vir mesmo. John Wesley disse que cristianismo sem serviço é teoria sem prática. Não, eu sou cristão, tu serve em quê? Não, eu só vou para a igreja. Então é teoria sem prática. A prática do cristianismo se dá em amar através das minhas atitudes, que inclui o serviço. Que privilégio, meu irmão. Que privilégio. Quer ver quando eu ficava triste? Servindo, lá na Zona Norte. Quando tinha um evento extra, alguma coisa, e o pastor não me chamava. Oxe, porque lá o senhor ia sentar com os pastores. Não, meu irmão, eu ia ficar lá fora. Eu sou pastor hoje aqui. Lá eu era o irmão que ficava lá na porta. Aí agora é a mesma coisa. É servir com fidelidade no lugar que eu fui chamado para estar. Hoje eu fui chamado para estar aqui. Se amanhã o Senhor chamar e disser, ei, eu quero tu de volta na porta, eu vou de volta para a porta com todo o amor do mundo. Paz, boa noite, seja bem-vindo. Porque não é a visibilidade que conta para o Senhor. A visibilidade conta para as pessoas. Que a gente costuma sair do culto e às vezes até dizer, a palavra hoje foi muito boa. Ou então não, gostei não. Mas quando gosta, a palavra foi muito boa. Mas a gente não pensa nas tias do DI. A gente não pensa no irmão que estava lá fora. Não, o irmão da segurança. Oxe, tem irmão na segurança na igreja? Nem sabe. Mas o Senhor sabe. Ele sabe a hora que você tem que sair de casa mais cedo para chegar aqui. Ele sabe as coisas que você sacrifica para estar aqui.
Ei, é isso que conta. Vamos tirar a mentalidade da visibilidade, coloca a mentalidade na fidelidade ao que nós somos chamados para fazer. Se nós queremos viver a multiplicação, ei, semeia a multiplicação. Semeia a multiplicação no serviço da igreja. Semeia a multiplicação no serviço ao teu irmão. Amando ele, promovendo ele, levantando ele, facilitando a vida dele. Porque para o culto acontecer aqui, teve gente que chegou bem antes. Varreu, limpou, organizou, colocou cheirinho no banheiro. Às vezes a gente nem pensa, né? O banheiro está cheiroso. Parece que na igreja os anjos limpam. Limpam os anjos que estão com os coletes assim, ó. Diaconia. São eles que limpam. Diácono, no grego, aquele que serve, aquele que foi chamado para o serviço. A Bíblia dá uma série de qualificações para o diácono. Marido de uma só mulher, não dado ao vinho, não violento, hospitaleiro, amigo do bem. Para quê? Para servir. Para servir as mesas. Meu irmão, eu quero te convidar hoje, junto comigo, a avaliarmos como está o nosso coração de serviço ao Senhor. Como está o nosso coração de honra ao Senhor. Meu irmão, se você fica pelas beiradas na igreja, só olhando de longe, não, eu vou lá, eu recebo uma boa palavra, isso é suficiente para mim. Não é suficiente. Não é suficiente. Deus tem muita gente para alcançar lá fora. E a multiplicação numérica e qualitativa da igreja vai passar primeiro pela multiplicação de serviço. Antes de aumentarmos o prédio, a gente vai ter 4 cultos ainda. Mas se eu tiver pouca gente para servir, eu não vou colocar um 4º culto. Eu só vou colocar o 4º culto. E não se preocupe, vai ser quando a gente já estiver tão cheio que estiver incomodando. A gente diz, não, a gente precisa de um 4º culto. Mas tem tanta gente servindo que fica leve. Mas se eu tenho dificuldade para fechar a escala, eu não vou colocar. Ou seja, é menos gente sendo salva. É menos gente sendo alcançada. É menos gente tendo sua vida transformada porque eu estou servindo pouco. Às vezes o cônjuge reclamando porque a mulher vai servir, reclamando porque o marido vai servir. Se você é a pessoa que serve e o teu marido ou tua mulher reclama, te preocupa não, o Senhor vai tratar com eles. Tratar em amor, vai tratar, amolecer o coração deles. Mas aí, se você é o que reclama, meu irmão, minha irmã, pense 2 vezes. Eu estou me posicionando contra o Senhor. Porque quem está servindo ao Senhor. E se eu digo que já vai para a igreja de novo, é mais uma escala, ou até com os filhos às vezes. Ei, eu estou me posicionando contra o Senhor. E eu não quero me posicionar contra o Senhor. Eu acho que você também não quer. Se a gente entende a essência do serviço, que é o amor, que é sermos iguais a Ele, a gente não vai se posicionar contra as coisas que Ele considera importantes. Kenneth Hagin disse, se você quer ser usado por Deus em grandes coisas, aprenda primeiro a ser fiel nas pequenas. Deus promove servos fiéis. Mateus 23, 11 e 12, vai dizer, o maior dentre vós será o vosso servo. O maior vai ser o servo. No mundo, o menor é o servo. No reino, o maior é o servo. Quando 2 dos apóstolos, que até então eram aqueles discípulos de Jesus, chega com a mãe para falar com Jesus. Senhor, quando estiver lá, coloca esse meu menino de um lado teu e esse outro do outro lado. Vê a visão. Eu acho que isso agradou Jesus. Agradou não. Jesus deu bronca. Sei, no mundo as pessoas estão querendo posição. No reino não. Quando a gente senta à mesa, Jesus falando, a gente senta à mesa e vem alguém servir.
Quem é maior? É o que serve ou é o que está sentado? Vamos lá, saia do espiritual um pouquinho. Vamos para o natural. Natural. Tu está no restaurante. Quem é maior? Entenda. Estou falando na situação ali. Quem é maior? Quem é que manda? Quem está sentado. Não é? Mas no reino, Jesus disse, eu sou o que serve. A gente está brigando para estar sentado. Jesus disse, eu estou servindo. Meu pai trabalha até hoje. Eu também trabalho. Meu irmão, seja alívio para o teu líder. Seja alívio para o teu pastor. Alguns aqui não vão ficar nessa igreja para sempre, vão para outra. Tá tudo bem. Chega lá, seja alívio para o seu pastor. Você não pensar só que eu estou falando por causa de mim. É por Jesus, meu irmão. Eu sei o que eu estou plantando. Eu sei o que eu vou colher. O meu cuidado é que você plante certo para você colher certo. E eu sei que a gente já está fazendo isso. Mas ei, dá para melhorar um pouquinho? Dá. Guilherme, dá para melhorar um pouquinho? Dá. Estava falando de tu não. Mas dá para melhorar um pouquinho? Dá, não dá? Ei, se avalie diante do Senhor. Como está a minha entrega a Ele? Como está a minha adoração a Ele? Nós servir mais uma escala. Ei, serve adorando ao Senhor. Senhor, que privilégio estar aqui adorando ao Senhor. Senhor, que privilégio estar tirando essa escala. Senhor, que privilégio estar envolvido na Tua obra. Não tenha o serviço como um peso. Tenha como uma expressão de adoração. Uma expressão de louvor. Vamos ficar de pé? Vamos louvar o Senhor. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor, sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Vem, Senhor, vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor, sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Seu lado, estar ao Seu lado, estar ao Seu lado, Senhor. Pois pra Te adorar foi cumpre em mim o Teu querer,
faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado, estar ao seu lado, estar ao seu lado, Senhor, pois pra te adorar foi que eu nasci e cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado, estar estar ao seu lado, estar ao seu lado, estar ao seu lado, Senhor. Eu queria ter uma voz mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, Meu Senhor, minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é minha vida para o seu louvor. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o seu louvor.
você. Aleluia. John Maxwell disse: você nunca está mais parecido com Jesus do que quando você serve pessoas sem esperar nada em troca. E sabe onde a gente chega nesse lugar? Nesse lugar de adoração. Quando eu entronizo ao Senhor na minha vida, meu Deus, meu Senhor, a minha vida é para o teu louvor. Sabe quando eu canto isso de todo o meu coração? Eu entronizo Ele, eu coloco Ele como centro da minha vida, da minha existência, da minha adoração. Aí nesse lugar, eu expresso o meu louvor também como serviço, sem esperar nada em troca de ninguém. Porque eu sei a quem eu estou servindo, eu sei a quem eu estou adorando. O Senhor está nos convidando para esse lugar mais profundo, de adoração, de intimidade, de serviço. E eu quero perguntar se tem alguém nessa manhã, nesse lugar, que ainda não fez de Jesus o Senhor da sua vida. Se você ainda não tomou uma decisão por Jesus, Ele está te chamando para um tempo novo, para um tempo de serviço a Ele também, que começa com o novo nascimento. Não fica olhando, meu irmão. Não fica olhando de longe. Mas expressa para Ele: Senhor, a minha vida é do Senhor. A minha vida é toda tua. Eu quero te reconhecer como o Senhor da minha vida. Quem é você nessa manhã que ainda não tomou essa decisão, ainda não confessou publicamente Jesus como o Senhor da tua vida e quer fazê-lo? Levanta a tua mão. Tem alguém? A diaconia pode se preparar para a ceia. Nós vamos tomar uma ceia daqui a alguns instantes, onde a gente relembra o trabalho sagrado de Jesus, o serviço sagrado dele, que nós chamamos de sacrifício. O apóstolo Paulo descreve em 1 Coríntios, no capítulo 11, que Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. O corpo dele foi despedaçado por nós. Pedaços do corpo dele foram arrancados através de chicotes que se prendiam à sua carne. Ele deixou partes do corpo dele serem dilacerados por mim e por você. O corpo dele foi derramado, o sangue dele foi derramado por mim e por você, como prova do seu amor por nós. Eu vou te convidar a manter esse mesmo espírito, mas sentar para facilitar a logística com a diaconia. A diaconia pode se posicionar. O corpo dele foi entregue por amor a mim e a você. E ele disse: faça isso todas as vezes, em memória de mim. Quando nós tomamos da ceia, nós estamos lembrando que nós estamos aqui porque alguém não teve a sua vida como preciosa. Alguém que, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas entregou o seu corpo como sacrifício no nosso lugar. A gente não precisa, pelo menos a maioria de nós, entregar nosso corpo à morte. Por que eu digo a maioria de nós não precisa? Porque em alguns lugares, muitos cristãos estão entregando seus corpos à morte. Ele diz: ei, negue a Jesus. Tem lugar, a Coreia do Norte, por exemplo, já foi um lugar das igrejas mais avivadas. Hoje a Coreia do Sul é conhecida por grandes igrejas. A maior igreja do mundo está lá.
Mas o lugar do avivamento era a Coreia do Norte. Hoje, se for pego com a Bíblia, é assassinado. A gente, graças a Deus, não está passando por isso. O mínimo que a gente pode fazer é servir a Ele com amor e com dedicação. Porque tem irmãos nossos que estão servindo a Ele com a sua vida sendo entregue para morrer. Na Coreia, teve uma família que foi pega com Bíblia. E foi dado a eles a oportunidade de negar a Jesus. Eles não negaram. Foram colocados em um buraco. A mãe, o pai e os 2 filhos. Enquanto acho que retroescavadeira, que tem aquela pá, bastante barro, estava do lado de fora pronta para colocar barro no buraco. E foi dado a eles mais uma oportunidade. E as crianças começaram a chorar. E pediram para o pai negar. E o pai titubeou, querendo negar naquele momento, porque viu o sofrimento dos seus filhos. E a mulher dele parou e disse: ei, não negue. Vamos nos manter firmes. Daqui a pouco estaremos junto com o nosso Senhor Jesus. Alguém certa vez disse que o máximo que a morte pode fazer é nos entregar nos braços do Senhor Jesus. E eles começaram a cantar ao Senhor um hino de adoração, enquanto aquela terra era colocada sobre eles. Eu poderia te falar de um milagre que Jesus os livrou da morte, como já fez tantas vezes, mas não vou falar isso porque não foi isso que aconteceu. Mas Jesus os livrou do inferno. E certamente hoje eles estão em um lugar incomparavelmente melhor do que o nosso. Então, nesse espírito de adoração a Ele, vamos receber o cálice e daqui a pouco a gente toma e participa desse momento juntos. Podem distribuir. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cântico e júbilo, pois tu és
o Deus Criador, pois Tu és o Deus Criador, pois Tu és o Deus Criador, pois Tu és o Deus Criador. e a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e louvor ao Rei. A honra, honra, honra e a honra, a glória, a glória a força e o poder ao Rei Jesus, e louvor ao Rei dos Reis Jesus. A honra, a honra e a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia. Jesus, honra e poder. Essa não é uma ceia da igreja Verbo da Vida. Essa é uma ceia da igreja do Senhor. É a ceia do Senhor Jesus. Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, disse ele. Esse sangue derramado quer dizer um preço que foi pago. Esse sangue derramado quer dizer alguém morreu, pagando um preço que era devido por mim e por você. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que já não andam mais segundo a carne. Nós não andamos segundo a carne, nós não somos medidos quanto à santidade pelas nossas atitudes, mas pela nossa entrega a Ele, por causa da entrega que Ele fez por nós, quando derramou o seu sangue naquela cruz por nós. A Bíblia fala sobre não tomar indignamente. O que é tomar indignamente? Tem gente que pensa, se eu pequei, eu não posso tomar. Se você pecou, você se arrepende. E o preço já foi pago pelo pecado. E isso não é, obviamente, uma liberdade para você viver pecando, mas é uma liberdade da condenação do pecado. Nós vivemos em santidade porque Ele morreu por nós. A santidade não é algo que nós fazemos para merecermos algo. É algo que nós fazemos por causa do que Ele já fez por nós. Mudou nossa natureza. E pela nossa nova natureza nós somos santos, separados para um propósito. Mas quando a Bíblia fala sobre comer indignamente, ela fala sobre não discernir o corpo. Onde na ceia original da igreja, cada um levava a sua comida. E tinha gente que comia muito e tinha gente que não comia nada porque não tinha nada para levar. E o apóstolo Paulo diz: ei, quando vocês fazem isso, vocês estão comendo para a própria condenação.
porque vocês não estão discernindo o corpo. Nós somos um corpo, vocês não estão servindo uns aos outros. Jesus morreu nos servindo. Nós vamos celebrar o sacrifício dele sem servir ao outro. Ele diz: ei, lembre do seu irmão. Se seu irmão está sem nada, divida o que você tem com ele. Se seu irmão precisa de alguma coisa, sirva ao seu irmão com o que você tem. E aí cabe muito com essa pregação sobre serviço que nós tivemos hoje. Sirva ao teu irmão. Sirva a tua igreja local. Porque dessa forma você está servindo ao Senhor e está discernindo o corpo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te damos graças. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício naquela cruz. Obrigado porque você pagou o preço no nosso lugar. E nós hoje podemos ter acesso ao Senhor. Por causa da tua fidelidade, do teu amor. Obrigado. Nós queremos considerar, Pai, a importância de servirmos ao Senhor com todo o nosso coração. De termos corações de servos, corações alinhados com o teu. Corações que servem não para receber alguma coisa, mas como uma resposta ao que já receberam. Como uma resposta ao teu amor. Nós agradecemos, Jesus, pelo teu sangue derramado, que nos purificou, que nos lavou, que nos redimiu e que nos deu a oportunidade de estarmos aqui sem nenhuma condenação, servindo e adorando ao Senhor. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Você pode participar. Por que nós podemos celebrar a morte de Jesus? Porque Ele é maior do que a morte. Amém. E Ele morreu, sim, porque Ele quis entregar a sua vida para nos resgatar. Mas a morte não pôde segurá-lo. E ao terceiro dia Ele ressuscitou. Está assentado ao lado, à destra do Pai. E vive eternamente. E nós que nascemos de novo estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir. Então celebre ao Senhor, celebre a tua redenção, celebre porque não há condenação sobre a tua vida. Aleluia. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Yeah. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Tem poder, quem tem poder sobre o pecado, o teu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. E a terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhoso
maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Yeah. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Nós somos livres porque Ele pagou a dívida que era nossa. O escrito de dívida que era nossa, Ele encravou na cruz e rasgou completamente. Você é livre em Cristo, amém? Aleluia, você pode sentar um pouco? Glória a Deus. Eu quero... Já vou passar a palavra para o irmão Alexandre, que vai ministrar os dízimos e as ofertas. Mas antes eu quero recomendar para você, esses 3 livros, são alguns dos livros que temos em nosso Verbo Shop, que vão te ajudar muito a desenvolver uma mentalidade correta diante do Senhor no serviço. 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Se fosse 12 maneiras para eu multiplicar a renda na minha vida, vai ser uma bênção na tua igreja. 12 maneiras. É um livrozinho curto e você vai aprender a semear coisas no reino do Espírito, que você vai colher eternamente nesse livro. Livro poderoso, já li e é uma grande bênção. Excelência, de Andrew Wommack. Excelente também para a gente aprender coisas sobre a nossa maneira de vida em relação à excelência. Na vida, em casa, no trabalho, na igreja, excelência é a nossa forma de viver também. E é um dos valores do Verbo da Vida, excelência. Já li também, excelente livro, e Em Busca de Timóteo. Esse aqui é um livro excelente de Tony Cook. Tony Cook é um grande mestre na palavra. Tem um outro livro excelente dele, que é Qualificados, para quem tem um chamado ministerial. Ele vai ensinar várias qualificações para o ministério. E nesse aqui, ele vai falar sobre a importância de Timóteo. Você sabe que Paulo teve um grande auxiliar, que era Timóteo. Ele, em uma das cartas, disse: a ninguém tenho de igual modo como o meu filho Timóteo, filho na fé, que não busca os próprios interesses, mas que tem aquilo que tem para fazer ao Senhor como principal. E aqui nesse livro, ele vai explorar muita coisa sobre isso, descobrindo e desenvolvendo o potencial dos colaboradores e voluntários da igreja. Se você quer servir com excelência, quer estudar mais sobre isso, esse livro vai te ajudar muito. Já li também, é uma grande bênção. Amém? Irmão?